dos 2 milhões de brasileiros nas ruas pedindo direta já a participação na Constituição de 1988, das greves por melhores condições de trabalho e salário dos metalúrgicos, ao movimento pela ficha limpa. Estes são alguns dos exemplos de ações com grande repercussão na história do país. E todos têm um ponto em comum: a intensa participação popular. Eu acho que o ponto principal é ter clareza que as coisas não caem do céu, as coisas são conquistadas, né? Todo o processo de vida, ele envolve conquistas e superações. Hoje nós temos iluminação pública aqui, dentro da comunidade. A água também não subia lá para cima, hoje nós temos também. É uma lei que tranquiliza o gestor e tranquiliza os criadores, os produtores de cultura. Ser um cidadão participativo é ter a consciência de que as transformações na vida e no dia a dia da população só acontecem com muita luta. E não é preciso fazer parte de grandes movimentos. A pequena ação que leva luz elétrica para um bairro distante, água para outro, transporte para um terceiro, também integram a lista de quem optou por fazer a diferença. Cidadão participativo é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O Jardim Ibirapuera, região do Embu-Mirim, zona sul de São Paulo, tem um grande exemplo do que é um cidadão participativo. A água, a luz, um campinho de futebol com grama sintética, um escadão, tudo isso foi conseguido graças à atuação da comunidade. Mais especificamente, de uma capixaba que já foi moradora de rua e hoje integra o Conselho Participativo do bairro. Isso aqui foi na época da eleição que eu pedi. No dia 4 de setembro veio esse ofício para mim, que ia ser feito o escadão Pinhal Velho. Meu nome é Ivanete Frederico de Almeida, conhecido como Preta aqui na comunidade. Estou aí há 9 anos aqui na comunidade, ajudando esse povo. Teve agora eleição para Conselheiro Participativo Municipal. Eu não quis, nem o homem também queria que eu entrasse, né? Porque eu já fazia muito. Mas eu falei assim, já que eu já trabalho nesse ramo, gosto, né? Vou continuar fazendo. Tudo que eu peço, eu sinto muita facilidade, porque é fácil fazer as coisas aqui na comunidade. Vim do Espírito Santo, Boa Esperança, né? Vim pra cá com 22 anos, sem família, sem nada. Morei na rua, aluguei uma casinha aqui dentro da comunidade. E comecei a trabalhar e, graças a Deus, parei com a cachaça. Eu tomava 1 litro de cachaça por dia, usava drogas e pedi para Deus que se Deus me tirasse tudo isso, eu ia ajudar de alguma forma alguém, né? É um vestiário, né? Quando tem jogos, aí eu pego, fecho que aqui é um sofá-cama, eu fecho ele, ponho tudo no cantinho, minhas coisas, e jogo um plástico em cima e o povo usa aqui. Aqui eu arrumei o esquema aqui para me tomar banho, para a água não vir para cá. Aqui é minha casa. É isso aqui. E ainda eu não tenho moradia, né? Mas isso aqui é minha casa. Não esquenta a cabeça, não. Tanta coisa já aconteceu comigo, que vir para mim agora é lucro. Sim, ser conselheira eu já fazia. Hoje, como conselheira, a gente acredita muito no trabalho dela. Tudo isso aqui já foi resolvido, essas coisas todinhas aqui, ó. Aqui foi na época do campo nosso aí, que aí era barro, era feio. Aí fizeram essa planta aqui, como ia ser feito aí. Escolinha de futebol para as crianças, tirar as crianças das drogas. E aqui, graças a Deus, é isso aqui, ó. Você não vê ninguém usando nada aqui. Comunidade, né? Existe, mas aqui, graças a Deus, nós somos suaves aqui. O Conselho Participativo é um mecanismo muito importante nas comunidades. Então a gente precisa ter representante para estar participando. Porque o pessoal pensa que os governantes têm que fazer, mas a gente tem que cobrar e participar. E aí, pastor? Tudo bem?
Ó, vai ser feita a obra aqui, viu? Ano que vem, né? Esse ano já acabou. Tô lutando aí também para vir uma linha de micro-ônibus, porque aqui embaixo existe o Vajão e tem muito assalto ali, né? Rouba até as marmitas das mulheres que saem 4 horas da manhã. Aqui é brinquedos que eu ganhei para dar agora fim de ano, ó. E eu ainda nem tenho documento de associação, que eles acreditam em mim. Eles me dão sem eu mostrar nada, viu? Só a minha palavra mesmo, ó. Hoje nós temos iluminação pública aqui, dentro da comunidade. A água também não subia lá para cima, hoje nós temos também. Consegui também, tem até o pessoal ó, da Sabesp aí trabalhando, colocando os relógios nas casas. Meu sonho é essas casas aqui que não são rebocadas, rebocar elas todas para poder pintar as casas que não são pintadas. E estou com esse programa aí do Fernando Haddad junto com a instituição Actos. Eu estou com o projeto na mão, que eles disseram que está vendo isso para a gente, para fazer esse meu sonho aqui realizar. E alguém duvida que os sonhos da dona Ivanete vão se transformar em realidade? A história dela se encaixa perfeitamente na explicação que o sociólogo Pedro Aguerre, da Escola de Governo, dá para uma dúvida de um cidadão. O que eu devo fazer para ser um cidadão participativo? Eu acho que o ponto principal é ter clareza que as coisas não caem do céu, as coisas são conquistadas, né? Todo o processo de vida, ele envolve conquistas e superações. Algumas são do âmbito familiar, mas a maioria deles são conquistas coletivas, são necessidades. A participação é uma questão fundamental que acompanha a vida dos indivíduos em todas as épocas históricas. Nessa época moderna e tecnológica, é como se não precisasse mais, mas pelo contrário, precisa ainda mais, até porque os problemas são às vezes mais complexos e demandam a participação das pessoas. Tem uma frase muito interessante que é: não se interessar por política, por participação, é deixar que outros se interessem por nós. Então, eu acho que é uma conquista do ser humano que deve ser sempre preservada e aprimorada. O decreto 8243 da presidenta Dilma Rousseff sobre a Política Nacional de Participação Social, que você vai conhecer um pouco mais no próximo bloco, não passou na Câmara Federal. Mas é considerado por estudiosos do tema como um excelente caminho para o cidadão comum tornar-se um cidadão participativo. Na verdade, ele consolidou o que já existia, o que já vinha se praticando há muito tempo. Consolidou a participação em audiências públicas, em conselhos das áreas das políticas setoriais, de saúde, educação. Ora, a participação na educação tem mais de 50 anos no Brasil e estava no decreto. Então, o decreto, ele consolidou formas antigas e também abriu espaço para formas novas, como, por exemplo, as consultas populares. Ele não é deliberativo. Então, os que participam dos conselhos, eles não definem as políticas, eles opinam, eles evitam excessos dos próprios políticos, eles controlam a execução e eles monitoram. De maneira que existe às vezes se passa uma impressão errada de que o decreto de participação social vai levar a mudar as regras de funcionamento do país. E, na verdade, não. Ele funciona como um aprimoramento das regras existentes e dar um caráter mais nobre à participação. Porque se ela existe tanto, por que ela tem um status menor? A Câmara Federal vetou o projeto e o Senado pode fazer o mesmo. Mas, afinal, quem tem medo da democracia participativa? As grandes corporações, o poder econômico, o monopólio de comunicação. Uma coisa que a gente tem que entender é que um país se compõe também por mentalidades, que elas vêm ao longo de décadas e décadas. O Brasil é uma sociedade de passado escravista, é uma sociedade de passado extremamente subdesenvolvido, com uma desigualdade brutal. E numa situação dessas, o poder das elites, das oligarquias, ele é um poder quase absoluto. Então, dividir esse poder é uma coisa muito dura para essas elites. A gente tem até que, de uma forma até um pouco irônica, chamar a atenção para como é difícil ceder um pouquinho de poder. Se, por um lado, a participação popular está em suspenso no Congresso Nacional, a internet tem se revelado um meio muito eficiente de interferência nos rumos das leis que, afinal, podem mexer com o bem-estar da população. Acho que é um grande avanço. Nós tivemos um exemplo agora, quando houve a coleta de assinaturas
para o plebiscito da Constituinte Exclusiva da Reforma Política. A população brasileira, em todos os estados e municípios, conseguiu 7,5 milhões de assinaturas em papel, indo de porta em porta, mas conseguiu um outro tanto de modo virtual, por assinatura. Outra coisa são os abaixo-assinados na internet, né, que hoje estão muito famosos, né, grupos como a Vaz ou outros, que você entra lá e opina. Agora, por exemplo, o Decreto-Lei 4471 contra os autos de resistência seguidos de morte, que estamos tentando votar no parlamento, está sendo objeto de uma consulta pública. Então, as consultas públicas permeiam e a internet tem sido um meio poderoso para elas. Entrem no site do Congresso Nacional e coloquem lá a participação. Tem uns 10 temas sobre os quais se pede a participação. Sobre a família, sobre as discussões contra a violência e etc. Gostaria de saber em quais áreas são possíveis nós temos a participação popular. A participação popular ela pode se dar desde de uma maneira informal, nos assuntos do bairro, em encaminhar alguma demanda da população, até em assuntos do município, ao pedir uma lei, ao dialogar com o seu vereador, ou participar de iniciativas legislativas, de abaixo-assinados, ou mesmo de mobilizações de reivindicação, as reivindicações dos trabalhadores por salários, por condições de trabalho, são exemplos de formas de participação popular. No próximo bloco, juristas apoiam o decreto da presidenta Dilma Rousseff, que cria a Política Nacional de Participação Social. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.